Boa noite. Obrigada pela presença de todos. Caríssimos irmãos, o capítulo 2, que fala que meu reino não é deste mundo, vem falar para nós do ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E esta fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebem com paciência, porque sabe que nele, se não da curta duração, que devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante, e nada mais é que a porta de entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Pelas simples dúvidas sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele é como uma criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Para obtê-los, não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, tristeza, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima, o orgulho ou a vaidade, feridos são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, dando assim, voluntariamente, uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando o seu ponto de vista da vida terrestre, no centro do qual está colocado, tudo toma a seu redor proporções vastas. O mal que o atinge, como o bem que completa aos outros, tudo adquire, aos seus olhos, uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande. Os homens de projeção, como os monumentos, mas que esse transporte para sobre uma montanha, e homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrestre, sob o ponto de vista da vida futura, a humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele se percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos, como as formigas sobre um torrão da terra, que proletários e potentados são do mesmo talho, e lamenta esses homens efêmeros que se dão tanta inquietação para conquistar um lugar que os leve tão pouco e que devem manter por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Se todo mundo pensasse desse modo, dir-se-á ninguém se ocupando mais com as coisas da terra. Tudo periclitará. Não o homem. Não, o homem procura instintivamente seu bem-estar. E mesmo com a certeza de não estar sendo um pouco tempo no lugar, ainda quer ali estar melhor ou menos mal possível. Não há ninguém que, achando um espinho sob sua mão, não o tire para não ser picado. Ora, a procura de bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, possuído de estado do instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele trabalha, pois por necessidade, por gosto e por dever. E nisso cumpre os desígnios da providência que o colocou sobre a terra, para esse fim. Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente senão uma importância relativa e se consola facilmente com seus fracassos, pensando na destinação que o espera. Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres
em prejuízo das coisas da alma. É ainda contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que se aplicam a estas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem que pede uma pequena soma sem com isso se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O Espiritismo expande o pensamento e lhe abre novos horizontes, em lugar dessa versão estreita e mesquinha que concentra sobre a vida presente, que faz do instante que passa sobre a Terra a única e frágil base do futuro eterno. Ele mostra que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá assim uma base, uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto que a doutrina da criação, da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo, todo explica que é inexplicável que se considerar apenas uma parte. É esse conjunto que, ao tempo do Cristo, os homens não teriam compreendido, e por isso ele reservou conhecimento para outros tempos. O ponto de vista: de que maneira nós pensamos o nosso futuro? Como vemos a vida agora? O que estamos fazendo aqui? Para que viemos para cá? A vida se resume só em nascer, trabalhar, criar fama, títulos, acumular riquezas. E o nosso compromisso com Deus? Nós estamos conscientes de que estamos aqui para quê? Na verdade, a consciência que temos ainda é que, quando a gente morre, acaba tudo. Então, nós temos distinta obrigação de nos ligarmos, de buscarmos acumular riquezas, de buscarmos títulos, de buscarmos honrarias, de estarmos sempre na primeira linha, sermos sempre o topo da atenção de tudo. E por quê? E para quê? E por que tanta desigualdade? Qual a opinião dos outros? Como as pessoas veem essas situações que ocorrem? Esses desastres, essas mortes, essas situações. Tanta criança abandonada, tanto jovem perdido, tantas pessoas que não têm um lar para morar, quantas pessoas desabrigadas de si mesma, quantas criaturas distantes de Deus. Qual é o ponto de vista dessas pessoas? O que eles têm em mente? O que eles pensam no amanhã? Será que existe nessas pessoas uma verdade, um incentivo, a certeza de que amanhã teremos uma vida melhor? E que vida? De onde? Partindo de que princípio eu vou acreditar que depois que 7 palmos de terra são colocados sobre o caixão que abriga os restos mortais, dali eu vou para onde? Ainda estamos muito presos à matéria. Ainda dirigimos muitos nossos pensamentos para o que nós temos. E como citou o Evangelho, o homem pobre, quando ele perde o pouco que ele tem, ele se desespera. Por quê? Porque ele está muito ligado à matéria. O materialismo o impede de ter uma visão além das proporções. O homem rico, mas a riqueza que é falada aqui, não tão necessariamente a riqueza material, mas aquele homem que já tem um certo desprendimento das coisas. Porque ele perde, para ele não é tão importante, porque ele sabe que tem como conseguir. Porque ele sabe como reaver aquilo que ele perdeu. E nós? O tempo que perdemos para as belezas, as falsas belezas da vida, e deixamos de procurar por Deus. Qual o ponto de vista que nós podemos nos basear? De que maneira nós podemos orientar nossos filhos? Quem vai poder dizer para essa criatura, não faça assim, não faça desse jeito? Se eu não tenho uma perspectiva de vida, se eu não tenho uma religião, se eu não tenho uma maneira nem sequer de me dirigir às pessoas, se eu não respeito nem a mim mesma, imagine o meio que eu estou convivendo. Como estou me conduzindo? Como eu estou fazendo? E o que é a vida? E o que é a morte? Ainda é um tabu a palavra morte.
ainda gera um certo susto, um certo medo quando fala-se morrer. Quando fala-se a palavra morrer, dá-se a entender que vai acabar tudo. Do ponto de vista, da maneira que é visto, acaba, aquela matéria findou. Mas o espírito, que é abrigado dentro daquela caixa, desta caixa de osso, de nervos que temos, que é quando o espírito se abriga, esse vai para outras dimensões. E ele poderá estar bem abrigado, ele poderá estar bem agasalhado, se nós estivermos aqui trabalhando esta maneira como o nosso espírito vai se deslocar lá na espiritualidade maior. Para que ele não fique perambulando aqui. Então, nós precisamos trabalhar as nossas dificuldades, as nossas limitações. Nós precisamos ver a vida com outros olhos. Nós não podemos nos agarrar somente aqui. É dolorido perder um filho? Certamente. Eu nunca perdi um filho, mas recentemente perdi minha mãe. Há 6 meses atrás perdi a minha mãe. É uma saudade que fica. É uma dor que a gente até se assusta quando a gente lembra assim, que pensa que a mãe, materialmente falando, não está. Mas eu falo para vocês com toda honestidade, sem hipocrisia e sem falso moralismo. A princípio eu chorei muito, chorava muito até escondido do Samuel e da neta, porque ele disse: mãe, a senhora sabe que a vovó não morreu. Mas hoje, diante de todas as informações que eu tenho tido de como se encontra a minha mãe na espiritualidade, eu falo para vocês, eu já não choro mais assim, de tanta falta que a mamãe me faz, mas sempre pedindo a Deus por ela, por todos que estão lá. Na simplicidade que minha mãe teve, o ponto de vista dela era ela sempre via as coisas mais além. A mamãe sempre via um passo adiante, e com toda a dificuldade, com toda a simplicidade, ela conseguiu fazer esse pequeno canto para a gente rezar, para a gente conversar, para a gente falar da nossa vida, para a gente enfrentar os problemas do dia a dia sem medo, sem tantas dificuldades. Nós ainda, seres humanos, somos materialistas. Nós ainda somos agarrados aos títulos, aos prazeres que a vida oferece. Essas coisas que... Mas quando você chega a um determinado local, como citou a passagem do Evangelho, você se sente pequeno, como se não fosse nem nada. Mas a partir do momento que você internaliza pensamentos, ideias, e olha para esse imenso mundo que não foi criado pelas mãos do homem, e sim, é destruído pela mão dos homens, que abrange a natureza impensadamente, você há de convir que nós temos muito a fazer. Nós temos uma vida inteira pela frente. E essa vida não está aqui, no plano material, e sim no plano espiritual. E por quê? E por que nós temos que analisar as coisas dessa forma? Por que nós temos que ver a vida dessa forma? Porque aqui é apenas uma passagem. Porque aqui é apenas um momento de resgate de débitos. Apenas aqui um ajuste de contas. Às vezes, nós reparamos esses débitos, mas na maioria das vezes nós contraímos muito mais. Mas mesmo assim, nós já temos a noção do que é a vida. Nós já temos a noção do que possa ser amanhã. Quem seremos nós? Por isso é que o Cristo disse que o reino dele não era deste mundo. Por que naquela época ele falou dessa forma? Porque as pessoas não tinham a compreensão. Nós estamos pequenos ainda hoje, mas já temos de entender. O reino do Cristo não era o reino do ouro, não era o reino do poder, mas da paz, do amor, da concórdia, do respeito, da solidariedade, da caridade, do perdão, do amor ao próximo, da compreensão. Foi por conta disso que o reino dele não é deste mundo, como ele falou para aquelas criaturas que na época não entendiam, a linguagem dele não era entendida por aquelas criaturas, como hoje ainda temos dificuldade de entender e aceitar certos ensinamentos que o Evangelho nos traz. Porque nós ainda estamos sempre ligados às coisas boas, entre aspas, a tecnologia de ponta, que nos faz falar com o outro lado do mundo, falar com pessoas que estão fora do nosso país, as belezas, a roupa bonita, é a festa mais elegante. Então nós estamos muito ligados nessas coisas. De que ponto de vista nós podemos falar? De que maneira nós podemos olhar e entender
compreender e internalizar. Nós estamos aqui só para vivenciar essas pequeninas coisas que, na verdade, elas nos ajudam para momentos. Porque Deus não condena. Deus não condena o que tem aqui. Ele apenas nos adverte que não devemos nos escravizar essas coisas. Essas luxúrias, essas belezas que nós achamos que é tudo. Às vezes, quando a gente perde alguma coisa, uma palavra que nos é dita, uma expressão que não gostamos, aquilo nos magoa pro resto da vida. E agimos como criança, que quando perde um brinquedo, ele vai buscar. E ele faz tudo para ter o seu redor. Mas ele é uma criança que ainda não tem a noção que nós temos. E às vezes nós agimos pior do que as crianças, que ainda não sabem se conduzir, mas às vezes têm atitudes melhor do que nós adultos. Já temos noção do que é a vida, do que é o amor, do que é a paz, do que é o respeito. E como nos conduzir nesse mundo? Por que condenamos o mundo? Por que achamos que só os outros são errados? E nós? Estamos contribuindo para quê? Da maneira como nós estamos vendo o outro, os outros também nos veem. A maneira como nós estamos dizendo, talvez se fosse dessa forma, eu estou contribuindo para quê? Eu estou me colocando à disposição de alguma coisa? Não. Eu estou apontando erros, defeitos, criticando, mas não estou vendo em mim que também existe muito mais em mim do que no outro que eu estou falando. Então, meus irmãos, do ponto de vista que as coisas são vistas, organizadas, citadas e observadas por nós, elas têm que ter um senso crítico. Nós temos que ter muito discernimento quando nos direcionamos, quando visualizamos alguma coisa. Nós temos que saber como nos conduzir, como falar, como nos expressar. Porque às vezes uma palavra é simples, mas ela magoa, mas ela fere. E é exatamente bem nesse momento dessas situações que nós provocamos para os outros, que achamos ruim quando elas recaem sobre nós. Então nós precisamos olhar, entender e fazer com que as coisas aconteçam a seu turno, não da maneira como nós queremos que acontecesse. Então, o Evangelho, com toda a sua pureza de ensinamentos, com todo o amor que o Cristo veio deixar para nós, que naquela época todos os ensinamentos eram através de parábolas, porque a necessidade era essa. Ele não poderia usar, como se diz no nosso idioma, um português claro, na linguagem que ele usava lá. Ele não podia falar claramente como hoje nós falamos aqui, com palavras simples. Falo por mim, com simplicidade e com pouco conhecimento, com pouca capacidade de me expressar. Mas nós precisamos nos melhorar, precisamos sair de dentro de nós, ou seja, nós precisamos ver as coisas com os olhos da verdade. Nós precisamos tirar essas máscaras que nós temos da vida. Nós precisamos entender que o mundo que nós vivemos hoje é um mundo passageiro. Nós estamos aqui para aprender. Nós não estamos aqui para virar sementes, virar pedra, como se diz. Que até as pedras são destruídas. Quanto mais nós pessoas estamos apenas abrigando dentro de nós um espírito que veio para se melhorar, que veio para crescer. E será que nós estamos proporcionando este crescimento? Será que nós estamos ajudando esse espírito a visualizar como tem que ser? O Evangelho, com toda a sua bondade, com todo o seu amor, fala que se nós não tivermos uma perspectiva de vida, como será a nossa vida futura? Como seremos nós amanhã? Ainda aqui na matéria. Ainda aqui, como seremos nós? Com posturas desagradáveis, com atitudes menos cristãs. Como seremos nós amanhã? E ao retornarmos à pátria espiritual, o que teremos para apresentar? Mais débitos acarretados? Mais dificuldades acumuladas para um retorno mais difícil? Então, se nós trabalharmos bem, dentro das nossas limitações, mas dentro de uma consciência, certamente a nossa vida futura será bem melhor, do ponto de vista que estamos tendo, da maneira como estamos entendendo, sabendo que nós não viemos aqui só esta vez, nem voltaremos aqui só uma vez, mas tantas quantas sejam necessárias para resgates e crescimentos. Então precisamos ter essa noção de vida,
Nós precisamos ter essa consciência. Nós não estamos aqui para gozos e felicidades. Estamos aqui para aprender, para trabalhar em nós as nossas limitações e as nossas necessidades. Acreditando que o Pai Celestial está conosco em todos os momentos, nos dando orientações, nos dando incentivo e oportunidades de crescimento. Então não sejamos a criança que por desconhecer o que é ser simples ainda é egoísta, que é tudo para si. Então, peçamos ao amado Mestre Jesus que nos ilumine, que nos fortaleça para que aprendamos a ser cristãos verdadeiros filhos de Deus. Muita paz. Boa noite.